Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim e estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. E desde já eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado mesmo por sua gentileza. Nos ajude aí a crescer este canal. Compartilhe com os seus amigos, deixe o seu comentário, a sua sugestão de temas que você quer que nós abordemos aqui. E empreste-me os seus ouvidos, a sua expectação agora, a sua audiência agora. Nós iremos dar continuidade aqui hoje à nossa série de reflexões bíblicas. O que fazer em tempos de crise? O que fazer em meio às crises globais? E nós desde já queremos também agradecer aqueles que têm nos apoiado para continuarmos aí então postando mais vídeos. Esse é o 11º vídeo feito por nós e queremos postar muitos outros vídeos sim para deixar você inteirado, trazendo assim sabedoria e conhecimento para você. Nos ajude neste canal. E vamos dar então, sem mais delongas, continuidade às nossas reflexões. Creio que nós temos extraído grandes lições do livro dos livros, a palavra de Deus, porque a Bíblia é Deus pregando. Deus, Ele tem uma mensagem grandiosa, poderosa para o seu povo, para o mundo. E nós temos trago aqui algumas soluções em meio às crises, que nós devemos então aplicar em nossas vidas para triunfarmos, para driblarmos as dificuldades inerentes a esta vida. E como base nós temos usado a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e você deve se lembrar que nós começamos a falar da primeira tríade de homens que viveram pela fé, que foram Noé, Enoque e Abel. Esses homens se diferenciaram no meio de uma geração ímpia, impura, no meio de um povo corrompido, no meio de um tempo onde a crise já estava instaurada. Depois nós falamos então da fé de Abraão em meio às crises, a fé do patriarca Abraão. Vimos a sua grandiosa fé em Deus, mesmo em meio às adversidades, em meio às crises também do seu tempo, mesmo a sua esposa sendo estéril, mesmo Deus prometendo na sua velhice, na velhice de Abraão, que daria um filho para ele. Mesmo assim, ele creu contra a esperança, ele creu em Deus e isto foi creditado na conta de Abraão como justiça. E agora hoje nós iremos abordar a fé de Moisés em meio às crises. Vamos hoje tirar algumas aplicações na nossa reflexão da vida de Moisés para as nossas vidas. O que é que o grande legislador Moisés ele tem a nos dizer hoje? Você vai entender que quando o homem ele deposita toda a sua fé em Deus, para ele não há limites, para ele não há barreiras. Se ele tiver que enfrentar o mundo, enfrentar um rei malvado como Moisés enfrentou Faraó, a pessoa que tem essa fé com certeza ela irá triunfar sobre qualquer revés que vem sobre a sua vida. E eu quero ler aqui alguns versículos do texto sagrado. Preste atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 23, a seguir diz assim: Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E aqui, então, começa a história de um grande homem de Deus. Com as minhas palavras, eu digo para você que eu considero Moisés como o maior legislador da história, o maior político da história. E daqui a pouco eu explico o porquê deste meu conceito em relação a Moisés.
No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos ali o povo de Deus instaurado na terra do Egito. É bem lembrado que José era governador do Egito quando chamou a sua família, o seu pai Jacó, e as 70 almas que estava ali peregrinando no deserto para ir então para o Egito. E ali eles ficaram naquela terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Mas, segundo a Bíblia, toda aquela geração morreu, inclusive José, e se levantou-se então um rei mau, um faraó mau, que não conhecia José. É lembrado também que Deus fez uma grande promessa a Abraão, que multiplicaria a sua posteridade como as estrelas do céu. E isso se cumpriu, porque a promessa de Deus, ela é sempre cumprida por ele. A promessa de Deus não falha. E então, agora, os hebreus, o povo de Deus, eram milhares. Eles se multiplicaram, eles reproduziram e se tornando assim, dentro do próprio Egito, uma poderosa nação. E isso trouxe medo ao malvado faraó. Isso trouxe temor ao Egito. E agora eles passaram então a maltratar o povo hebreu, o povo de Deus. Começaram então a escravizar o povo de Deus no Egito, colocando fardos pesados para aquele povo carregar. E o povo então começou a passar privações. A Bíblia nos diz que o povo então, nesta hora, clama a Deus. E Deus ouve dos céus e lembra da promessa, da grandiosa promessa que ele fez a Abraão, que daria uma terra prometida e colocaria este povo, que ele tinha prometido a Abraão, nesta terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil. E então agora Deus, ele entra na história. Deus agora ele vai intervir na vida do seu povo e entra agora dentro do Egito para julgar o malvado faraó e o Egito como um todo. A Bíblia nos diz também que naquele tempo nasceu um menino formoso. E este menino era Moisés, filho de Joquebede e Arão, da tribo de Levi. Eu falei para você nos primeiros vídeos que eu não ia expor aqui os pormenores, mas somente algumas explicações, algumas aplicações para o nosso tempo de crise hoje. E a Bíblia nos diz que Faraó, então, com medo dessa multiplicação do povo hebreu, ele manda matar todas as crianças do sexo masculino. E outros também ele manda então jogar no rio Nilo para que o crocodilo viesse e comesse essas crianças. E no meio desta confusão toda estava o bebê Moisés. Por 3 meses, Joquebede e Arão conseguiram esconder Moisés. Depois disso não daria mais. Então eles fazem uma cesta, colocam Moisés dentro e jogam Moisés no rio Nilo. O rio Nilo, você sabe, é o maior rio do mundo. É o rio que tem muitos crocodilos grandes. E Moisés então agora está dentro deste rio, em perigo de o crocodilo vir e comê-lo agora. Então a Bíblia nos diz que pela fé, os pais de Moisés fizeram isso, uma grande fé, porque eles poderiam então ali perder o seu filho Moisés. Mas a irmãzinha de Moisés, Miriam, olha para onde vai aquele cesto no meio daquele rio, e de repente quem acha aquele cesto? Quem encontra? Justamente a filha de Faraó, que passa então a criar Moisés com toda a realeza, com toda a majestade lá do palácio do Egito. 3 fatos se destacam aqui grandemente na vida de Moisés, que foi um divisor de águas na vida de Moisés e na vida do povo hebreu. Justamente foi o seu nascimento e o seu livramento milagroso da morte. Vemos também outro fato interessantíssimo, quando Moisés já era grande, que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E outro fato importantíssimo é que Moisés cria no Deus invisível e passou por
todas aquelas coisas, aquelas situações, porque ele via como invisível, como a Bíblia nos diz. O nascimento de Moisés foi algo glorioso, porque Moisés foi escolhido para libertar o seu povo que estava no Egito, escravizado por Faraó. E como é impossível que Deus minta, ele então levanta um grande homem chamado Moisés, o grande legislador de Israel, e agora ele é criado ali no Egito. Os primeiros anos da vida de Moisés, ele foi educado pela sua própria mãe, como você sabe já, Joquebede. Mas quando Moisés já era grande, ele foi enviado então para a corte real do Egito e passou a morar então no Egito com a sua mãe adotiva, filha de Faraó. E lá no Egito, Moisés passa 40 anos da sua vida. Moisés foi matriculado nas escolas, na faculdade do Egito, aprendeu todas as ciências e certo dia ele sai então para ver o seu povo. Moisés tinha em mente, ele não se esqueceu das promessas de Deus para o seu povo, porque a sua mãe, uma boa educadora, o seu pai, um bom educador, ensinou o menino no caminho que ele deveria andar. E Moisés sabia que ele era igual àquele povo que estava sendo escravizado. Moisés não perdeu a sua identidade no meio das intempéries, no meio das crises da vida. E você tem perdido a sua identidade no meio das adversidades, no meio dos seus amigos? Você sabe quem você é, para onde você vai? Moisés sabia muito bem disso. E certo dia ele viu um egípcio maltratando, castigando os seus irmãos, um de seus irmãos hebreus. Então Moisés mata esse egípcio e esconde na areia. Agora Faraó está atrás de Moisés para matá-lo e Moisés tem que fugir. Os 40 primeiros anos da vida de Moisés foram no Egito. Agora ele vai para uma terra de Midian, onde ele se casa com a filha do sacerdote dali, Jetro, tem filhos e passa 40 anos ali cuidando das ovelhas do seu sogro como pastor de ovelhas. E lá, aquela terra de Midian, ele tem uma visão gloriosa de Deus. Enquanto ele pastoreava o rebanho, ele viu então uma sarça pegando fogo, uma sarça ardente. E Deus se revela a ele como o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu fico imaginando aquela gloriosa visão que Moisés teve daquela sarça ardente e Deus falando com ele no meio daquela sarça. E Deus então vocaciona Moisés. Deus chama Moisés então para fazer esta grandiosa missão de resgatar o seu povo no Egito. Moisés, ele resiste, mas depois ele estava pronto então para ir para o Egito depois de 40 anos. Moisés saiu do Egito, ele tinha 40 anos, voltou para o Egito agora outra vez, amando de Deus. Ele tinha 80 anos, já estava velho, e agora ele vai com uma grande incumbência. Ele vai com um Deus todo-poderoso na sua frente, que disse que faria milagres, prodígios e maravilhas no meio do Egito. E é interessante dizer que Moisés ele renunciou à realeza do Egito. Moisés ele renunciou às glórias do Egito. Você sabia que Moisés seria o próprio faraó? Moisés seria o próximo faraó do Egito? Então a Bíblia nos diz que Moisés ele rejeitou essas coisas para então ter a oportunidade de avistar maiores riquezas que Deus então lhe proporcionaria. Ele preferiu antes sofrer com o povo do que por um pouco tempo gozar as coisas do pecado. E Moisés então ele renuncia à pomposidade, à pompa, à realeza, à majestade, à glória do Egito. E isso requer uma grande fé no tempo de crise. Imagine você tentado a ser um rei, a ser um príncipe, a ser o próximo faraó.
E Moisés seria então o homem mais poderoso da terra. Por quê? Porque naquele tempo o Egito era a maior potência do mundo daquele tempo. Igualando-se assim hoje como, por exemplo, o país norte-americano dos Estados Unidos. Mas Moisés então deixou tudo isso. A arqueologia descobriu, ela desenterrou o corpo de um faraó que, segundo alguns acreditam, que era o faraó do tempo de Moisés, e acharam com o faraó enterrado uma grande quantidade de ouro, muito e muito ouro mesmo. Era isso que Moisés ia herdar. Mas Moisés então renuncia o ouro do Egito, então, escolhendo antes sofrer assim com o povo de Deus. Porque segundo a Bíblia, ele ficou firme como vendo o invisível. E agora ele vai para o Egito, Deus então envia as pragas, Faraó endurece o seu coração. Toda vez que Moisés então falava que ia vir uma praga sobre o Egito, Faraó então amolecia o seu coração, mas logo que a praga cessava, ele voltava então Faraó a endurecer o seu coração até a última praga, onde morreram todos os primogênitos do Egito. Agora sim, Faraó deixa o povo ir. Mas não foi fácil para Moisés, não foi fácil para o seu irmão Arão, não foi fácil para aquele povo ali. E agora, finalmente, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó estava para se cumprir. Naquele dia, à meia-noite, onde seria celebrado a Páscoa, o povo iria sair finalmente do Egito, aqui encurtando a história. Você pode ler melhor na Bíblia, no capítulo 1 de Êxodo, até ali o capítulo 15, 16, 17, você vai ver ali o povo de Deus no Egito, o povo de Deus pelo deserto, o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, as pragas sobre o Egito, muitas coisas maravilhosas você vai aprender. E aqui estamos resumindo para extrairmos algumas lições e aplicações para as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que o povo deveria sair do Egito apressadamente. Deveria então matar aquele cordeiro, assar todo ele, tirar o sangue e espalhar esse sangue sobre os umbrais das suas portas, porque quando o anjo destruidor passasse, não ia matar os primogênitos de seus filhos, somente morreria ali no Egito os primogênitos dos filhos dos Egito. Então foi isso que aconteceu. À meia-noite o povo então pegou as suas coisas, estava com os seus sapatos, com as suas sandálias, com a mochila nas costas e se mandaram rumo então à terra prometida. E eles saíram, mais de 600.000 homens a pé, mais ou menos 1 milhão de crianças, mais ou menos 1 milhão de mulheres, quase 3 milhões de pessoas saindo do Egito a pé, à meia-noite. Parece coisa de louco, não é, querido espectador do YouTube? Mas Deus, ele faz dessas coisas. O nosso Deus, ele anda na contramão deste mundo. Deus, ele faz milagres e maravilhas. Eu fico imaginando 3 milhões de pessoas à meia-noite saindo daquele Egito rumo à terra prometida. Então, em saindo o povo do Egito, o que acontece logo na frente? Na frente agora tinha o Mar Vermelho, um grande mar. E atrás agora estava Faraó e os seus soldados com os cavaleiros. E o povo agora estava, então, perdido talvez, não é? Você acha? Não, não estava. O povo tinha a promessa de Deus. O povo tinha a mão de Deus sobre eles. E Deus ia conduzindo aquele povo durante toda a noite. Deus colocou uma coluna de fogo entre o Egito, o povo egípcio e os hebreus. E enquanto aqui para o povo hebreu era dia, para o povo egípcio era noite. E eles se embaraçaram, Deus embaraçou então o arraial dos egípcios, de forma que eles não conseguiram alcançar o povo de Israel. Chegando à beira do mar, o povo atônito começou a reclamar, murmurar contra Moisés. E Deus diz: Moisés, o que é que acontece aí nessa situação? Mande ao povo que marche.
o que é que tu tem nas tuas mãos? Mas ali eu tenho uma vara, então toca na água e o mar se abriu. Nunca foi visto na história, a primeira vez e a última, duas colunas de água se formaram no meio do Mar Vermelho. De um lado e de outro tínhamos agora uma muralha de água. E o povo então passa apressadamente por aquele mar. E o povo viu o grande livramento de Deus ali. Porque enquanto o povo passava, os egípcios vinham atrás. E quando todo o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, Deus manda Moisés tocar nas águas e o mar se fez. E todos o exército de Faraó morrem submergido, afogado nas águas. Pela fé, Moisés e o povo atravessou o Mar Vermelho. Tão logo passando-se esta crise, essa dificuldade, eles já enfrentaram outras dificuldades, outras adversidades, outras crises. Chegam até Mara. Aqui começa a jornada então pelo deserto do Sinai. E a Bíblia nos diz que lá não tinha água. As águas que tinham eram amargas. E o que fazer? O povo agora com sede começa a reclamar contra Moisés. E Deus então manda Moisés tocar naquela pedra. E então começa a sair dali águas doces para que o povo pudesse beber. Pela fé, Moisés então, ele toca naquelas águas e as águas passam a ser doces. Muitas vezes nós temos que usar de nossa fé. Nós temos que ser ousados, nós temos que ter intrepidez para então vencermos toda e qualquer dificuldade na vida, seja ela em qualquer aspecto. Você que almeja fazer uma faculdade, por exemplo, terminar o seu curso, você tem que acreditar, tem que ir avante. Se você não acreditar em você mesmo, quem irá acreditar? É você e Deus, vocês dois que vão decidir qualquer situação difícil de suas vidas. E aqui Moisés é um exemplo disso. Ele poderia ter retrocedido, mas ele não retrocedeu. Ele continuou avante, crendo no invisível, crendo no Deus invisível, que Deus cumpriria então as maravilhas. Saindo de Mara, eles continuam andando 3 milhões de pessoas pelo deserto do Sinai. Chegam em determinado momento e ponto que eles têm fome e clamam por pão. E cadê comida que não tem? No deserto, hoje já tem algumas coisas no deserto, devido à tecnologia avançada, mas antes não tinha nada, só era aridez, sequidão. Durante o dia, o sol de rachar a cara do cão, e à noite, aquele frio, abaixo de zero. E ali estava o povo no meio daquele deserto. Por quê? Porque eles foram movidos pela fé em Deus. Eles saíram do Egito porque eles creram que Deus poderia fazer, mesmo no meio da sequidão, coisas maravilhosas. E aqui eu falo para você, mesmo em meio desta crise global que estamos vivendo, mesmo a economia aí estando no maior caos, mesmo na crise, a saúde estando, nós podemos sim transformar este caos, esta desordem, em ordem. Por quê? Porque Deus, Ele tem bênçãos para o seu povo. Ele não mudou, o nosso Deus não está morto, Ele vive e reina para todo sempre. E o exemplo disso é que Ele estava com este povo. O Deus de 3.500 anos atrás, que esteve com este povo no Egito, no deserto, provendo para eles, no meio da sequidão, Ele é o mesmo hoje. Creia nele, Ele mora acima das estrelas, mas Ele está nesta terra, está no seu coração, pronto a te abençoar, pronto a te fazer triunfar, pronto a realizar os sonhos que você tem. Tão somente você tenha essa fé confiante e obediente nele. E ali então Deus, Ele vai revelar e enviar então o maná dos céus. Deus diz a Moisés que todos os dias pela manhã Ele mandaria uma chuva de maná. E o povo então, ele se admirou quando viu o maná, não é? O maná, uma espécie de pão doce, muito gostoso. E o povo então, todos os dias, eles comiam daquele maná que Deus mandava. Não podia então armazenar, porque ficaria podre. E isso nos dá uma lição aqui. Isso quer dizer que Deus quer que nós dependamos dele todos os dias.
A provisão, o café da manhã, o almoço e a janta, é Deus quem dá. É Deus quem põe sobre a sua mesa. E o mesmo Deus que proveu para o seu povo hebreu no meio do deserto do Sinai, Ele provê hoje, no meio da escassez. Na verdade, a crise é uma grande oportunidade para Deus mostrar os seus milagres. A crise é uma grande oportunidade para você agigantar, para você crescer na fé, para você triunfar em meio às crises. As crises no deserto ali aconteceram. Falta de água, falta de comida. Mas Deus, Ele sempre provia para aquele povo. Durante o dia, para que o sol não molestasse o povo, Deus colocava uma nuvem para então sombrear aquele povo. E durante a noite, para que o frio não os matasse, Deus colocava uma coluna de fogo. E durante 40 anos, o maná ali esteve alimentando o povo no deserto. Durante 40 anos, a nuvem estava ali para sombrear o povo durante o dia e a coluna de fogo para aquecer o povo à noite, até eles entrarem na Canaã, na terra que mana leite e mel, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E assim Deus proveu para este povo. E em nossos dias, nós enfrentamos grandes problemáticas na economia, na saúde, muitas pessoas desesperançosas, perplexas, muitas perderam seus empregos, empresas fecharam. Tão logo passa-se a crise, o governo vai ter que continuar com as reformas para assistir os menos favorecidos, para assistir aqueles que precisam de assistência. Tem que abraçar realmente o governo, essas pessoas que precisam de ajuda. Mas eu pergunto a você, será que Deus Ele não quer passar alguma mensagem para o mundo atual, para as pessoas deste mundo? Será que o coronavírus não é o machado divino posto a toda a soberba dos poderosos? Será que o coronavírus não é uma lição de Deus para que muita gente baixe a sua bola? Para que os prepotentes, para que os arrogantes creiam que Ele é Deus e que as suas vidas são muito curtas e que um vírus minúsculo pode matar muita gente, como já matou, fazer muitos estragos ainda. Olha só como a nossa vida é muito curta. A nossa vida, aqui eu trago uma poesia, é como a erva do campo, que pela manhã nasce e à tarde murcha e morre. A nossa vida, ela é como fumaça que desaparece de repente. A nossa vida, ela é muito curta para que nós venhamos viver esta vida que Deus nos deu de forma irresponsável. Nós vamos dar, sim, resposta a Deus um dia por esta vida. O que foi que eu fiz da minha vida? O que era que eu poderia então ter feito melhor? Será que no meio desta crise causada pelo coronavírus, por esta pandemia, Deus não está treinando o mundo? Deus não está provando o mundo como Ele provou o seu povo no deserto, permitindo que eles passassem às vezes privações? Será que Deus não está permitindo essas dificuldades para ver o que tem em nossos corações, para ver se nós vamos reclamar, para ver se nós vamos murmurar contra Ele? Será que Deus não está trabalhando no nosso caráter para que possamos ser pessoas melhores, como Moisés, que aprendeu na escola de Deus como viver em tempos de crise? Será que nós não temos que atentar mais para Deus? Será que nós não temos que amar mais? Será que nós não temos que abraçar mais? Que respeitar mais as pessoas? Será que nós não temos que deitar sobre a nossa cama, colocar a nossa cabeça no travesseiro e refletir sobre a nossa vida? Fazer uma autoanálise daquilo que nós temos feito? Fica a dica. Deus nos dotou de inteligência e de raciocínio. Nós temos que entender que Deus, Ele quer passar alguma mensagem para as pessoas do globo terrestre. Receba essa palavra da parte de Deus. Deus, Ele tem bênçãos para você, para a sua família. Deus tem bênçãos para este mundo, mas Ele quer que este mundo reconheça que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, querido espectador do YouTube, eu quero lhe pedir que compartilhe este vídeo, deixe o seu like,
se inscreva e deixe aí embaixo alguma temática que você queira que nós abordemos aqui. Política, religião, filosofia, sociologia. Nós estaremos então falando sobre várias temáticas em nosso canal. E que Deus, o Deus de toda a provisão, te abençoe. Até o próximo vídeo.